Sejam todos bem-vindos ao Fala Montese, nova temporada, né? Novo objetivo. Então, quem acompanhou a temporada passada sabe que a gente não, porque agora antes era só eu, falei muito aí, tentei entregar muito sobre saúde para vocês. Um podcast onde a gente fala de saúde, produtividade, longevidade, de uma forma bem fácil de explicar para que as pessoas possam entender. E nessa nova temporada eu senti a necessidade de trazer uma companhia, um parceiro aí, que na verdade pudesse ser a voz do povo, a voz de Deus, com vocês, Gustavo aí participando. É isso aí, um prazer enorme estar aqui, aprender, trocar. E com certeza, se você tem dúvida, o Dr. Bruno vai abrir as caixinhas. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Será nosso aí. A nossa proposta esse ano é que todos os nossos podcasts sejam juntos, que a gente possa bater um papo, onde a gente vai fazer uma interação e que você possa passar a voz do povo aí, né? Então a gente abre as caixinhas, né? Hoje não teve as perguntas, mas hoje você vai ser questionado, porque tem que ter um teste, primeiro episódio, a gente vai perguntar aí. Nosso primeiro episódio a gente quer falar sobre emagrecimento. Por que é tão difícil emagrecer, né, Gustavo? Gustavo já está comigo, é o nosso parceiro aí, nosso sócio aí de algum tempo, então você já tem que ter aprendido algumas coisas já sobre emagrecimento. Gustavo, o que você acha, para quem não entende, tá, gente? O Gustavo não é da área da saúde, né? Tá na área da tecnologia aí, mas ele vai explicar assim, o que você acha que é tão difícil emagrecer? Você já percebeu que a obesidade vem só aumentando, né? E a gente... Comer um docinho é bom, né, irmão? É prazer, né? Comida é prazer. Então, assim, a gente tem algumas coisas que é importante as pessoas entenderem. A gente que trabalha com emagrecimento sabe que não é questão de você passar vontade, passar fome, passar raiva. É questão de você mudar a sua relação com a alimentação. Isso é um processo muito trabalhoso, mas é possível, porque tudo começa na mente. O nosso emagrecimento começa primeiramente na mente. Então, Gustavo, quando eu vou atender os pacientes, né, ou seja nas redes sociais, seja na consulta, eu tento trazer para eles a informação de que se a gente voltar ao nosso passado, a gente consegue restabelecer a maior parte da nossa saúde. Pensa na nossa evolução. Hoje tem uma grande diferença, né, na realidade aí do que é hoje, do que é a nossa evolução. O que você acha que veio assim para bagunçar bastante a nossa saúde aí, em relação a tudo, oferta, comida. É correria, né, do dia a dia, né, o fast food, né, hoje está muito fácil, né, micro-ondas, né, a gente clica aqui e faz um pedido de um lanche, né. Então... Você sabe que o pior do fast food, na verdade, é a praticidade dele, né, porque assim, ninguém gosta de lavar panela, prato, né, sujar, pôr para secar, guardar, é aquela coisa chata. E o fast food, esses dias eu pedi um fast food e quando eu comi, e senti a praticidade dele, eu falei assim, gente, é muito fácil você cair nessa tentação. Porque você abre o saquinho, tem tudo lá dentro, tem molho, tem guardanapo, tem talher, dependendo do que você pedir. Você vai comer, joga tudo, embrulha e põe no saquinho de lixo. Então, assim, isso é uma das grandes alterações que a sociedade atual traz para a gente. E não é à toa que faz tanto sucesso, né? Acho que a gente nunca viu uma empresa crescer tanto igual essa empresa aí, né? De praticidade e que tem levado comida e praticidade para muita gente. Mas eu sempre gosto de trazer para os pacientes, seguidores, né? Todo mundo que estiver participando, eu gosto de tentar explicar o emagrecimento quando a gente volta às nossas origens. Pensa no Homo sapiens, né? Volta lá na nossa evolução, na nossa origem. A gente já tinha um estilo de vida onde a gente não parava, né? O ser humano ele não podia parar, ele andava, né? O início da evolução humana, nós éramos nômades, né? Quem são os nômades? A gente não tinha habitação, né? A gente não tinha lugar fixo, então andava, né? Depois o homem, né? Ele foi para aquela parte do caçador e coletor, né? Então ele começou a caçar, e só depois com a evolução a gente conseguiu se estabilizar e começar o plantio. E aí começaram os carboidratos. Gustavo, o que você entende aí dos carboidrato, proteína e gordura? O que você entende disso? Pode falar, o Gustavo está aqui para falar o que vocês entendem. Isso voz aí, do público. Voz do povo. Então, proteína, na minha visão, que vem dos animais ali, né? Carne, peixe, proteína, frango. Né? Carboidrato, frutas, legumes, verduras. E gordura... A gente encontra na fruta, né? No abacate. Mas principalmente aquela da panela que suja, né? A gordura animal, que é aquela mais clássica, né? Eu gosto daquela gordurinha da picanha. Isso aí todo mundo gosta, né? As pessoas têm medo, não deveriam ter medo. Se você pensar na nossa evolução, o primeiro alimento que o homem teve contato foi gordura. Porque pensa comigo, a gente não tinha arma, a gente não conseguia caçar, a gente não conseguia fazer nada. O que o homem foi o primeiro contato dele?
carcaça de animal. Um animal grande atacava um menor, comia, né? Comia e deixava lá o quê? Osso, resto, né? Carcaça, víscera. Então a gordura, que é uma coisa que a gente vai conversar bastante, foi o primeiro alimento que a gente teve contato, né? Gordura animal, aquela que a gente tem medo hoje, sabe? Gordura saturada, mas posso comer gordura, não vou infartar, não vai ter problema. Depois, a gente foi para as proteínas, né? Porque é a parte mais nobre, né? O músculo do animal. Depois, gordura e proteína, a gente praticamente junto. O homem foi ter contato com o carboidrato ou na estação das frutas, né? Que é o outono. Isso é muito legal, eu vou falar depois sobre a frutose. Ou depois que a gente conseguiu estabilizar e começar a agricultura. Mas pensa comigo. O carboidrato, Gustavo, é um macronutriente que é energia. Tá? A gente aprende assim, carboidrato é tudo, né? Pão, batata, macarrão, fruta, tudo isso é carboidrato, mas a função do carboidrato no nosso corpo é energia. Então, quando a gente come carboidrato, a gente quer performar. Se você comer, o que você vai para academia assim, o que você sente que te dá energia para ir para academia? Vamos lá. Creatina, mandioca. Isso. Carboidrato. Então, se você come arroz, se você come raiz, batata, mandioca, tudo isso vai te dar energia, porque essa é a função do carboidrato. Só que o que tem acontecido hoje? A gente vem de um consumo excessivo de carboidrato, porque tudo é carboidrato, carboidrato é fácil, está na embalaginha, no pacotinho, está na padaria. Só que, ao mesmo tempo, a gente baixou muito o gasto. Então, antes, para a gente consumir um trigo, a gente plantava o trigo, né? Hoje ninguém planta nada. Você tem plantado alguma coisa em casa? Não. Tem nada, né? Então. Mas eu tô querendo fazer uma hortinha lá. É isso aí. Então, essa hortinha vai te fazer bem. Então, Gustavo, o que eu tento trazer para as pessoas é a consciência de energia. E muita gente tem essa dificuldade. Porque, assim, por que é tão difícil emagrecer? Se você parar para pensar na alimentação das pessoas hoje, é uma alimentação de muita oferta de energia, né? Então, assim, é pão, é arroz, é macarrão, tudo isso é performance. E exercício? O que a gente tem feito aí de gasto calórico? Como é que é a sua rotina? Nossa, irmão, se eu falar para você, eu trabalho no digital, então praticamente o meu dia inteiro é sentado na frente do computador, então eu movimento pouco. Então, assim, você, os médicos, os dentistas, os advogados, né, os bancários. Bancários, todo mundo. Então, assim, hoje está muito fácil trabalhar, a gente precisa disso aqui, né? A gente não precisa nem mais se deslocar para ir para algum lugar, a gente abre um computador, home office, então, né? Ele engordou e adoeceu a maior parte das pessoas. Então, o que acontece com a gente? Ao mesmo tempo que a gente aumentou a energia, a oferta de comida, a gente diminuiu o gasto energético, né? Então, a nossa rotina hoje, se você for ver, treina, Gustavo? Estou treinando de manhã. Como é que é a sua rotina na academia? Quanto tempo você treina? Então, agora eu estou fazendo um treino aí de 50 minutos de musculação, hipertrofia, e após isso eu faço 20 minutinhos aí de... Mas não era assim, tá? Agora que eu tive... Tá aprendendo, né? Agora, dentro desses 50 minutos de força, quanto tempo você realmente pega peso? Metade, nem isso, eu acho. Né? Basicamente, né? Por quê? Porque a gente faz uma série, a gente descansa, a gente conversa, a gente responde umas coisas aí no celular, né? Trabalha um pouco, né? Então, esse é um ponto que às vezes as pessoas ignoram, né? Se você pensar que um dia tem 24 horas e que você pega peso durante 30 minutos, é nada, né? Então, assim, o principal conceito hoje que as pessoas precisam compreender para o emagrecimento, você não vai sofrer se você comer menos energia, tá? Então, esse é o conceito, por exemplo, da low carb. Low carb não quer dizer que você vai passar fome, que você vai ter desespero. Você já fez low carb? Já fiz low carb. Então, a low carb é um estilo de vida que eu não gosto nem de chamar de dieta, eu gosto de chamar de estilo de vida, porque é uma coisa muito fácil de ser feita. E às vezes a pessoa tem medo, mas eu vou tirar o arroz, eu vou comer o quê? Mas você nem gasta esse arroz, né? Se a sua rotina, você está sentado trabalhando, você nem gasta esse arroz. Então, a low carb, você não passa fome, você só diminui o carboidrato. Então, esse é o conceito de low carb. A gente abaixa, a gente tira batata, mandioca, a gente tira as raízes, o arroz, por quê? Porque tem amido. Amido é um carboidrato complexo, é muita energia. Então, quando a gente abaixa isso, a gente aumenta as folhas, os legumes, né, as gorduras, as proteínas. E o que você percebe na low carb em relação ao seu apetite, por exemplo? Então, na verdade, sim, quando eu fiz a low carb, eu introduzi o jejum. Que é irmão, isso, vai junto, né? Exato. Então, assim, a minha fome caiu muito, reduziu muito. Eu era uma pessoa que comia muito. Comia doce? Doce, sempre. Percebeu que a low carb mudou a sua vontade de doce? Doce e a saciedade, né? Então, hoje eu tenho dificuldade para bater a minha meta. Quantas refeições você faz por dia? 3. 3.
Você se imagina comendo 6 vezes por dia hoje com esse estilo de vida? Jamais. Agora antes. Facinho, né? Fácil. Uma bolachinha. Hoje a gente estava até gravando, né, gente? E aí chegaram com um bolo na nossa frente, né? Colocou o bolo lá, falei, meu Deus! e é gostoso, né? Não tem como. Eu acho que todo mundo que estava ali na reunião distraiu e olhou pro bolo. Você falou, poxa, um bolinho aqui, um bolinho aqui, um bolinho de fubazinho, sei lá o que era aquilo, mas tava bonito, tava gostoso. E é normal, né? Então, a primeira coisa que as pessoas precisam vencer é esse conceito de achar que você vai sofrer. Não é questão de sofrer, você vai ter vontade. Mas a partir do momento que você restabelece o seu metabolismo, você passa a ter energia. Sabe o que acontece com a pessoa quando ela faz low carb e faz jejum? Ela tem energia. Qual que foi o máximo de jejum que você já fez? Eu já fiz, foram 2 dias e meio. Opa, eu não sabia disso não. Aquela vez tentando te acompanhar. Verdade. Não consegui. Foi mesmo, Né, verdade. mas aquela foi. que eu fiz o longão, verdade. Então, assim, Gustavo, você já sentiu, eu achei que você tivesse ficado nas 24, esquecido disso aí. Você percebeu que quando a gente faz jejum, o que a gente sente? Muito mais disposição, eu durmo melhor. Energia, né? Então, existem 2 vias. Olha que legal. Ontem eu estava conversando com um paciente que ele tinha um quadro oncológico, né? um câncer. E eu estava explicando para ele. Ele falou assim, Bruno, eu já passei com tal, passei aqui para ver o que você pode me ajudar. E eu fui tentar explicar para ele assim, ó, de tudo que eu posso te passar de suplementação, poderia fazer uma receita aqui para você de R$10.000, todo suplemento que existe para você gastar, mas eu não quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda o básico, porque é o básico que faz diferença na nossa vida. Não adianta você tomar o melhor suplemento, a melhor... Não é isso. É sobre o que você faz o dia a dia, o tempo todo. E existem 2 metabolismos no nosso corpo. O metabolismo aeróbio, que usa gordura, e o anaeróbio, que usa carboidrato. Eu vou te dar um exemplo. Se você um dia jantar alface e frango, uma comida 0 carboidrato à noite, e for jantar no dia seguinte, você percebe que a força fica ruim? A gente não tem treino, a gente não consegue. Você faz 2 repetições, o que você sente? Hoje eu não estou bem. Por quê? Porque o seu músculo está sem glicogênio. O glicogênio, que é a glicose, que é o carboidrato, ele fica estocado no nosso músculo da noite anterior. Então, você já deve ter percebido que quando a gente come muito, você come um pratão de macarrão à noite e treinar no outro dia, você treina bem, você tem força, fala, nossa, hoje eu estou animado, parece que eu estou com força, eu estou bem. Por quê? Porque você fez estoque de glicose, o glicogênio. Só que a outra via, a via do jejum, é a via que a gente chama via aeróbia. E você já percebeu, já correu também? Já corri. Então, a corrida, o que acontece na corrida? A gente começa com muita falta de energia, né? Aquela coisa assim, vontade já de parar, né? Você dá 10 passos já quer parar, mas se você perceber depois aí de 200, 300, 400 metros, o que acontece? Vai embora, né? A gente fica bem, parece que vem energia. E por que veio energia? Porque essa é a via aeróbia. E por isso que você aumenta a respiração. Por quê? Porque o seu corpo está pegando oxigênio, gordura e produzindo a mesma energia da glicose. Só que uma coisa muito legal, o câncer, ele vive exclusivamente da via da glicose. Sabia disso? Não sabia. Ele vive exclusivamente. Então, uma célula cancerígena, ela come apenas glicose. Sabe aquele exame PET scan? Já ouviu falar nele? Não conheço. O exame PET scan é um paciente que tem um câncer, às vezes avançado, e você quer saber se ele tem metástase à distância, né? Quando você quer saber se esse tumor migrou. O que você injeta nessa pessoa? Glicose radiomarcada, com radiação. E aí, a primeira célula que puxa essa glicose é a célula cancerígena. Então você fala assim, opa, tá puxando aqui lá no pulmão. É sinal de que tem uma lesão lá, tem célula cancerígena. Isso é o que eu tentei explicar para ele. Tá vendo a sua doença? Ela se alimenta de glicose. Então, quando você faz low carb, faz jejum, você estimula essa via mitocondrial, essa via da gordura. E hoje, um dos principais culpados da gente não conseguir emagrecer e da população estar tão doente assim, é um estímulo exclusivo dessa via. Pensa o Gustavo no passado, comia o tempo todo. Hoje, se fosse o Gustavo antigo, tivesse visto o bolinho, o que você teria pegado? Eu falei pro Gabriel, ia comer todos. E assim são as pessoas hoje. As pessoas, elas não conseguem olhar para a comida. Assim, é imediato. Se ela vê comida, ela põe na boca. E aí você pensa, você come às 7 da manhã, você come às 10, você come 1 hora, você come às 2, você come às 4, você come às 5, você janta às 8 e você ainda faz uma ceia às 10. Aí, nesse caso, seu corpo nunca vai acessar essa via aeróbia. que queima gordura.
que queima gordura, que é a via do jejum, que é a via do exercício, que é a via que é estimulada, por exemplo, quando a gente cuida das nossas mitocôndrias, a gente faz sauna. Gosta de sauna? Então, o calor estimula as mitocôndrias, o banho gelado estimula a mitocôndria, o jejum estimula a mitocôndria. Então, se você tem uma doença hoje que se alimenta de glicose, como é que você vai viver comendo bolacha, arroz, pão, macarrão? Não faz sentido, né? Então, esse é um dos pontos muito legais para as pessoas entenderem. E não tem a ver só com doença, estamos falando tem a ver com obesidade. Uma das vias, se você pegar a população hoje, é o tempo inteiro comendo, é assustador. As pessoas, elas não ficam... E você hoje ouviu o autocontrole, né? Segurou, tremeu, né? Eu vi tremor na mão. Não podia na sua frente, né? Eu vi tremor ali, ó. Eu vi sua mãozinha tremendo, assim. Mas até eu fiquei com vontade de comer aquele bolinho que, pô, no meio da tarde bota um bolo na nossa frente. Né? Lá de um cafezinho ainda, né? Mineiro, né? É normal. Mas assim, isso é legal, Gustavo. E às vezes, o que falta para as pessoas? Autocontrole. Mas para ela ter autocontrole, ela precisa ter informação. Então, eu vou sempre partir do princípio que sem informação é impossível emagrecer, né? Antes da gente fazer a nossa reunião lá, eu parei num restaurante. E aí eu estava lá almoçando, né? Comi arroz e tal, não tem problema nenhum. Mas uma pessoa na minha frente, magra, não estava acima do peso, não. Mas ele pôs o prato na balança, o que ele pede? O que as pessoas tomam tanto hoje no restaurante? Refrigerante, bebida, né? E além do refrigerante, adora, porque parece saudável. Suco, cara. Bota o pratinho, dá um suco de laranja. Meu coração palpita, gente. Palpita porque você não pode tomar caloria líquida. Isso aqui, você pode beber 10 litros disso, porque você não vai engordar 1 grama, porque não tem caloria. Se você pegar o mesmo copo de suco de laranja, já vão ter lá 80, 90, 100 calorias. E é incrível, né? As pessoas, elas não, a maioria, né? Não conseguem se alimentar sem um líquido, né? Qual que é a necessidade disso, cara? Mas acho que é cultural, né? Tipo... Cultural. Me assusta isso um pouco, sabe? Você chega no restaurante e assim, a maioria das vezes eu não peço nada. Mas quando eu peço água, aguinha com gás, a gente gosta da água com gás. Mas as pessoas, elas não entendem que um suco engorda, porque é caloria. Né? Se você toma um suco no almoço, um suco no jantar, um suco no almoço, um suco no jantar todos os dias da semana, olha o tanto de caloria que você colocou. Então a gente vem para um segundo culpado, que são as calorias líquidas. Né? É um grande perigo hoje. Se você está buscando emagrecimento, não dá para tomar suco, nem refrigerante, nem cerveja, nem álcool, né? Porque são calorias líquidas. Ah, mas é gostoso, você bebe? Ah, social. Sim. Mas você já bebeu muito? Na época de solteiro, sim. A Pri tá aqui, né? Chegou. Você tá enjaulado ali, ela tá ali fiscalizando, tá, gente? Mas o que acontece? Nessa época, talvez você até tivesse mais tempo, treinasse, cuidasse do corpo e tal, mas se a gente pegar uma rotina dessa, de beber sexta, sábado, domingo, né? Quarta, quinta, futebol quarta, sexta, sábado, domingo, não tem conta que fecha, cara. Você tem que correr uma maratona por dia para queimar isso, né? Outra coisa muito que é um vilão muito grande pra gente são as comidas ultraprocessadas. Gosta de bolachinha? Biscoito recheado, vamos falar de biscoito, né? Olha, faz muito tempo que eu não como, mas eu gosto. Se eu te der uma bolachinha assim, um pacotinho de bolacha, né? Ou biscoito, depende de quem estiver ouvindo aí. Se eu te der um pacotinho e te der um para comer, o que você faz quando acaba esse? Destrói. Come todo. E é muito legal as pessoas entenderem o que é aquilo. Porque você já pegou uma bolacha, às vezes eu pego uma bolacha, meus filhos estão lá, às vezes estão lá. Você pega uma bolacha, se você cheirar, tem cheiro de nata. O negócio tem cheiro de nata. O negócio é esquisito. Você fala, pô, cheira estranho, sei lá. O sabor não é nada demais. Mas quando você morde, você não tem controle. Então, existe hoje uma indústria feita para produzir alimentos do qual você não tem controle. Lembra lá dos salgadinhos? O que vinha escrito na embalagem dele? Salgadinhos? É que a gente é bom não falar marca, né? Mas aquele salgadinho, uma laranjinha, sabe? Que suja a mão toda, tem cheiro de queijo. O que vem escrito nela? Ou mesmo aquele chocolatinho que faz crac, 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 que vem a caixinha assim, que eu duvido que você consiga comer um. Não. É impossível comer um só. É impossível, cara. É o marketing, né? É, mas é verdade. Se você pega lá o saquinho, cara, você come um, você perdeu o controle. É que nem pipoca, né? Pipoca é assim também. Nossa, ô perguntinha que vem todo dia pra mim. E a pipoca no emagrecimento, doutor? Quando a gente tava voltando de São Paulo ali, né? Pegar a Marginal,
Pipoquinha doce. Pipoquinha doce. Vai o pacote inteiro. Vai o pacote inteiro. Até acabar. Eu já fiz o teste da pipoca doce comigo. Eu que tenho conhecimento, eu que falo de emagrecimento, eu que falo de saúde, eu já peguei uma pipoca com fome, porque estava lá no trânsito com fome, eu olhei para a pipoca, eu falei assim, eu vou comer um terço só. Eu vou comer só metade. Eu vou comer só esse pacotinho. Porque quando você olha as calorias de trás, ela nem é tão calórica. Mas quando você olha a caloria de um pacote, é uma refeição. Aí você fala, caramba, deixei de almoçar, jantar e comer um saco de pipoca. Então, esses são alimentos que no processo de emagrecimento é muito difícil você colocar. Eu recebo todo dia essas perguntas aí. Tem pergunta aí, Pri? Tem alguma pergunta aí das pessoas? Chegou. Tem uma pergunta que eu queria fazer, que você falou lá no começo sobre gorduras animais, né? Legal. E eu queria entender, porque existem as gorduras animais e as gorduras vegetais, né? Os óleos. Óleo de cozinha, né? Óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol. Para o nosso corpo, qual que é a diferença, né? Pensa comigo. Uma forma de você entender, das pessoas entenderem bastante isso, é as pessoas compreenderem há quanto tempo surgiu o óleo vegetal. A gente falou das gorduras lá da nossa evolução e os óleos vegetais é uma produção recente da indústria. E de onde vem? Por exemplo, você já pegou milho. Quando você come um milho, tem gordura no milho? Né? Tem, você fica com a boca oleosa, não tem, só da manteiga que eles passam lá, mas o milho em si não tem, né? Se você comer milho, se você pegar uma semente aí, semente de girassol, você vai comer aquilo, você sabe que tem gordura, mas não é oleoso, né? O negócio não fica com sua boca brilhando. Mas por um processo de extração química, você consegue tirar aquilo e fazer um óleo, né? Por exemplo, você pega na cozinha lá aquele potão de óleo, óleo de milho, óleo de girassol, aquilo vem de um processo químico. E aquilo é rico em ômega 6. A nossa evolução, o nosso organismo, ele tem um balanço entre ômega 3 e ômega 6. Ômega 3 é dos peixes, né? Inclusive tem estudos legais, bem antigos, mostrando que os esquimós tinham um pouco infarto, morriam um pouco do coração e eles viviam de quê? De peixe, né? Isso é um estudo antigo. Mas por quê? Porque eles têm muito ômega 3, que é um protetor cardíaco. Agora, os óleos vegetais, eles são ricos em ômega 6. E hoje a gente tem um desbalanço muito grande. A proporção ideal era algo de 2:1, 3:1 de ômega 6 para ômega 3. As relações hoje chegam 20:1, 30:1, 40:1, dependendo do lugar. Estados Unidos, 40:1. Por quê? É muito mais óleo vegetal. Então, sempre tem essa discussão, né? Óleo, banha, azeite, o que é bom? O que as pessoas precisam entender é que o consumo excessivo de óleo vegetal vai inflamar o seu corpo. E não é à toa que junto com os óleos, hipertensão, diabetes, tudo isso vem aparecendo. Então, na dúvida, volta sempre para a nossa origem, para o básico. O básico funciona. A Hélida está aqui perguntando se grelhar os legumes no azeite já tem gordura suficiente na refeição? Não, porque o preparo ele vai fazer pouca diferença, né? O frango é uma forma muito legal das pessoas entenderem o perigo do óleo vegetal. Se você pegar um franguinho, vamos lá, você está no seu processo de dieta, né? Você grelhou um franguinho e comeu um franguinho, 2 pedacinhos, legal. Se a gente pegar esse frango, empanar e fritar, como é que fica aí para você, o controle? Não. Franguinho empanado no almoço, você come quantos? Eu Gustavo come, viu, gente? E é minha comida, uma das comidas preferidas. Frango empanado. Vou comer bastante. O franguinho fritinho empanado. Por quê? Porque o óleo vegetal, o ômega 6, ele tira o reconhecimento nosso da saciedade. Então, qual que é o grande problema disso? Você percebe. Se você comer um frango grelhado, você come um e tá bom. O frango empanado é 1, 2, 3 e você comeria 4, 5 se tivesse. Esse assunto tá me dando fome. Exatamente isso. Então, quando a gente fala da gordura para ter saciedade, tem que ser mais. Então, por exemplo, aí coloca uma fatia de abacate, ou vai comer um queijo mais gordo, ou vai comer bacon. Agora, só o franguinho, só o azeite que a gente vai grelhar é pouco para saciedade, né? Legal. Se colocar meia laranja junto às refeições, melhora a digestão da proteína, evita gases? Não tem relação, né? A laranja ela tem pouca acidez, né? O limão até sim, porque o limão é mais ácido, ele pode melhorar. O nosso estômago depende da acidez vindo do limão, né? Do estímulo ácido. Então ele pode ajudar. A laranja,
Até teria, né? Porque o que é feijoada? Se você for ver, feijoada que eles falam que é um alimento completo, arroz, feijão, sempre tem uma laranja, né? Que seria o quê? Quando você acaba de comer a feijoada, tem uma laranjinha. Então, reza a lenda que ajuda na digestão. Mas o tanto que a gente está comendo hoje, aquela laranjinha lá, está fazendo pouca diferença, né? Legal. Agora eu quero fazer uma pergunta direto ao ponto. Dr. Bruno Montesi, especialista em emagrecimento. O que é preciso para fazer para emagrecer? Emagrecer. A primeira coisa que eu acho que as pessoas precisam é do conhecimento, óbvio, mas a gente precisa criar um ambiente favorável ao emagrecimento, né? O maior problema hoje das pessoas está no ambiente familiar. Eu atendo muitas pessoas que elas chegam, elas querem, elas estão lutando ali com o emagrecimento, mas quando elas chegam em casa, depois da consulta, o marido passa na padaria e compra uma pizza inteira e leva. Ou leva um saco de pão, um negócio. Então, assim, o ambiente é uma coisa muito... A gente sabe da ambiência, né? Inclusive existe esse termo e a gente sabe que se você estiver próximo de pessoas que querem o seu bem, que querem o seu emagrecimento, você vai emagrecer, né? Se você... Hoje eu estava escutando uma coisa muito legal sobre até o cigarro, né? Se você andar com 5 pessoas que fumam, primeiro você vai virar um fumante passivo, né? Pela fumaça. E segundo é que tem grande chance de você virar um tabagista, né? Porque você se inspira nas pessoas. Então, criar um ambiente é essencial. Por exemplo, a gente tem o nosso Mente Magra, né? Que está para sair. E a gente vai focar muito no ambiente. As pessoas precisam entender isso. Como é que você organiza a sua vida? Como é que você se prepara? Como é que... Por exemplo, tem que cozinhar, não tem jeito, cara. Não adianta. Você sabe assim, ó... A maioria dos pacientes que eu atendo hoje, a rotina deles. De manhã, come qualquer coisa ou não come nada e acha que isso é jejum, né? Eles acham que isso é jejum. Almoça alguma coisinha, não come nada à tarde. E à noite? À noite, doutor. 90% erra à noite. Por quê? Porque chega cansado, trabalhou muito e não tem comida pronta. Você cozinha em casa? Não, pouco. Então, quando chega à noite e não tem comida, qual que é a sua energia para cozinhar? Depois de um dia inteiro de trabalho. Hoje, por exemplo. É que agora, hoje, graças ao esforço, chega em casa, tem comida pronta lá. Então, se não tiver, a gente tem que fazer essa comida em um outro momento. Ou você vai fazer de manhã, ou você vai fazer no dia anterior, ou você vai cozinhar no final de semana. Por quê? Se você chega cansado, trabalhou muito, treinou muito, estressou muito no trabalho e não tem comida, o dedinho vai pro celular, né? Então, às vezes, é muito importante as pessoas entenderem. Por exemplo, por que a gente trouxe a Mari para o Mente Magra, né? A Mari é uma pessoa que vai ajudar a gente a organização. Não tem como não ter organização, né? A gente refez o Mente Magra todo, reformulou ele todo, no sentido de trazer mais gente, mais pessoas para ajudar. Então, eu vou trazer muita mentalidade, a questão nutricional, reposição, nutrição, suplementação, mas a gente precisa ali, por exemplo, da Mari ajudando a pessoa a organizar. Como é que ela põe o treino dela, como é que ela acalma, como é que ela ajuda. Andressa, nutricionista, ela vai ajudar no cardápio. Então, por exemplo, se eu te der um cardápio, a chance de você emagrecer é muito maior do que se você não sabe o que comer. É um direcionamento, né? Você tem noção de quantidade, por exemplo? Eu aprendi agora com você, né? Mas, assim, olhando para um prato, eu consigo já ter uma ideia ali da quantidade de caloria que tem. Não 100%, mas eu já tenho uma ideia. Como hoje o meu foco já não é tanto em emagrecer, é ganho de massa, eu vou muito mais... Dá para soltar um pouquinho mais, pega peso. Você falou do Mente Magra, tem a Dani que está aqui, né? E ela, final de ano, todo mundo acaba dando uma soltada um pouco mais, é né? difícil, né? E ela não quer esperar pelo Mente Magra, ela fez a inscrição, vai participar com a gente. Legal, né? Então, bem-vinda. Ela não quer esperar para retornar, né? Para voltar. Né? O que ela pode fazer, assim, uma dica assim para Legal, muito bom. O que a pessoa pode fazer? Duas coisas que por si só já ajudam muito no emagrecimento. Primeira coisa, low carb. Então, ela vai, por exemplo, tirar massa, tirar arroz, tirar pão, porque são alimentos calóricos e compulsivos. Baixou isso, você já vai segurar o seu apetite. Segunda coisa, fazer jejum noturno. Que horas que você para de jantar, Gustavo? Eu tô tentando mudar. Quer dizer, o seu última refeição. Antigamente, né, até o ano passado, eu tava jantando 10 horas, 11 horas. Mas agora é difícil, viu? É difícil eu conseguir jantar mais cedo, né? Eu tô tentando, no máximo, 7h30, 8 horas ali, tá fazendo minha última refeição. Por que jantar tarde é tão ruim? Porque, primeiro, que atrapalha o seu sono. Você tem refluxo? Tem umas regurgitadas à noite aí? Não tem. Tem gente que acaba tendo, mas tem umas pessoas tipo eu que o estômago é horrível.
Mas assim, por que jantar cedo ajuda? Porque é o horário onde você mais erra, é à noite. Se você fizer a sua última refeição, e eu falo com as pessoas que num primeiro momento de adaptação, você pode comer o quanto você quiser. Coma o quanto você quiser, 2, 3 pratos, se você quiser, mas passou daquilo, você não come mais nada. Esse período onde você não come, você evita vários tropeços. Que é aquela hora que a gente pega uma mãozinha de amendoim para ver uma televisão, aquela hora que a gente faz uma pipoca, ou a gente come uma fruta, ou abre a geladeira 10 vezes, né? Porque as pessoas acham que abrir a geladeira e fechar, na hora que abre de novo tem coisa. Já fez isso? Algumas vezes, né? Então, na hora assim, do desespero, acho que vai brotar. as pessoas acham que se você fechar, abrir de novo, talvez apareça coisa. Então, assim, as pessoas começam a abrir a geladeira. Uma das coisas que o jejum mais me ensinou é ter autocontrole. Então, por exemplo, jantou, acabou. E você que já fez um jejum mais longo, sabe que quando a gente liga a chavinha do jejum, desliga. Chavinha do jejum. Então, assim, quando você liga o jejum, eu brinco que é igual ao táxi, né? Você passa no táxi e tá apagado, né? Tá ocupado. Então, a gente não pode ter comida ali. Isso que é legal. Então, quando a gente faz o jejum noturno e faz low carb, já está muito bom. Já está muito bom. A doutora Elida perguntou, pode comer quantas azeitonas junto com a refeição? Azeitona é uma coisa que é uma gordura, é calórico, mas dentro da refeição, tranquilo. Não vai mudar se você comer 2, 3, 4, 5. Comi 5 azeitonas e agora eu engordei. Não é isso. Só que a azeitona, na forma de tira-gosto, é uma brincadeira ruim, né? Por exemplo, por que a bebida, a cerveja, por exemplo, por que ela é tão perigosa? Porque você pega a cerveja é bem calórica. E aí você bebe a cerveja, só que você bebe grandes quantidades, 1, 2, 3, 4 cervejas, e aí aquilo traz muito líquido. Ao mesmo tempo, seu corpo pede sal. E aí você vai para comidas tipo assim, uma azeitona, um queijinho, um amendoim, uma castanha. E o que acontece? O beliscar, você vai colocando calorias sem saciedade. Se você pegar um pote de azeitona e ficar beliscando, você come ele todo. Se você colocar no prato 3, 4, 5, não vai mudar nada. E o queijinho também, né? Isso. Então, o queijo é outro alimento perigoso, porque beliscando queijinho, vai beliscando. E na hora que você vê, está ingerindo caloria. A Thaís Moura perguntou, né? Benefícios do jejum de 36 horas. Vale a pena esticar para 48? E aproveitando, ela perguntou, durante o jejum, continua tomando suplemento? O suplemento, eu deixo as pessoas bem à vontade, né? Eu acho que se você toma um suplemento e não tem nenhum sintoma gástrico, ok. Se você toma um suplemento e tem queimação, aí evita, passa, não tem problema. Sobre o jejum, a coisa mais importante que as pessoas precisam entender sobre o jejum é que não é quanto mais jejum, mais resultado. Uma coisa não tem a ver com a outra. E muita gente acha que quero emagrecer, eu vou ficar 40, 50, 60 horas sem comer e vai emagrecer. Lembra quando você falou do seu jejum? Eu fiz jejum de 100 horas. Eu perdi nem 1 quilo. E foi água, não foi músculo. Por quê? Porque quanto mais você fica sem comer, mais o seu corpo trava o seu metabolismo. Então, por exemplo, você faz 36, quer fazer 48 por conta de detox, desinflamação, melhora a saúde intestinal, ok. Fazer mais 12 para emagrecer não vai mudar nada. Legal. Água com limão e muita gratidão. Água com limão quebra o jejum? Teoricamente quebra. Na prática a gente passa, porque o limão ele é um alimento que tem baixíssima caloria, então atrapalha muito pouco, né? Mas na prática ele vai quebrar porque ele tem um pouquinho de caloria, né? E gratidão sempre, né? Sempre. Gratidão é ótimo, né? Porque eu acho que às vezes está faltando um pouquinho, sabe? Eu ia falar até um pouquinho do estresse, o quanto o estresse tem acabado com a gente, né? Eu tenho falado muito isso nas consultas, né? E na própria rede social, porque eu estou vivendo sob um estresse que não passa, né? Eu brinco com as pessoas, né? Com os pacientes quando vão lá, eu brinco que da mesma forma que o Instagram me deu um salto na minha vida, ele acabou com a minha saúde mental, né? Eu não desligo, você não desliga, né? A pessoa que trabalha em casa, né? A pessoa que é o home office, eu adoro fazer essa pergunta para as pessoas. Ela fala assim, eu trabalho quanto tempo? Eu trabalho 8 horas, sei que. Eu falei, você leva trabalho para casa? Porque se você tem esse notebook aí e abre ele para trabalhar, você se ferrou. Entendeu? Então, a gente saiu de uma vida onde a gente trabalhava, fechava e ia embora. Hoje a gente leva com a gente. Está ficando levinho, né? Está ficando prático.
E se você chega em casa e tem que responder um e-mail, tem que fazer uma planilha, tem que responder paciente, cliente, você já perdeu a sua qualidade de vida. Então, o Instagram me trouxe isso, né? Não de responder, mas de não desligar. Então, hoje a minha cabeça é o tempo inteiro. Nossa, eu tinha que ter feito alguma coisa, eu tinha que ter postado alguma coisa, eu tinha que ter respondido alguma coisa, eu tinha que ter criado alguma coisa. E aí a minha saúde mental vem descendo cada vez mais. Então, se você não tiver cercado de paz, vai dar ruim. E quais são as pazes, né? Religião, tem que ter fé, tem que acreditar em alguma coisa, tem que ter um propósito na vida, tem que ter saúde alimentar, porque se você pegar uma rotina dessa que você vive e viver de fast food, vai dar tudo errado. E tem que fazer exercício físico. Se vira, acha um tempo. Meia hora, 40 minutos, 1 hora, vai correr de manhã, vai correr de noite, vai fazer alguma coisa, não tem desculpa. E tem que aprender a dormir. Uma vez eu aprendi que para você dormir, você põe despertador para dormir. É muito legal. Você não põe despertador para acordar? Por que você não pode pôr um despertador para dormir? Então, por exemplo, às 8 você põe um despertador. Tocou às 8, não é que você vai deitar na cama. Mas a partir das 8 você desliga a tecnologia, desliga a televisão, vai ler um livro, vai acalmar o seu corpo. Porque muita gente questiona o seguinte: eu não durmo bem. Mas se você for ver a rotina dela antes de dormir, é super estimulante, né? Ela está vendo um filme de suspense policial ligada, ela está comendo, ela está super agitada, o cortisol dela está alto. Ela deita na cama e fala que não tem sono. Mas como que não tem sono? Como é que seu corpo imaginou que você ia dormir ali? Você estava lá assistindo filme, comendo, estimulada, luz branca acesa. É igual a gente aqui. Se a gente fica gravando até 10, 11, meia-noite, você chega em casa, você não dorme. O olho fica assim, ó, você fala, meu Deus. Por quê? Porque o seu corpo, seu cérebro está em pane. Ele está ali em estado de alerta. Então, esse é um dos fatores, para mim, um dos piores em relação ao emagrecimento. Enquanto você não tiver paz, mostrar para o seu corpo que está tudo bem, dificilmente você emagrece, né? E é assim que a gente está hoje, né? E esse vai ser um dos grandes diferenciais do Mente Magra, Sim. né? A gente precisa trazer o lado do estresse. Porque se a gente não estiver controlando esse estresse, não tem como emagrecer. Aí você pega a rotina das pessoas, é mãe, trabalha, cuida de 2, 3 filhos, chega tarde em casa, não tem tempo para ela, não descansa, tem que cozinhar, tem que limpar, tem que lavar, tem que fazer não sei o quê, e está ganhando peso. É óbvio que está ganhando peso, porque no momento que você está exausto e quer descansar, o que aparece na sua frente? Comida. Né? Então, assim, a gente vai para aquele prazer. Preciso comer um docinho, preciso comer uma torta, preciso comer um bolinho, preciso comer isso. Porque a vida está tão pesada, está tão desgastante, que se você não comer, você realmente acabou o propósito, né? Não tem mais sentido da vida, né? Que não seja um docinho. Mas se você souber colocar as prioridades ou mudar a forma de enxergar a vida, você vai achar tempo para você. Você sabia que a maior parte das minhas pacientes mulheres, elas chegam na consulta, começam a encher a boca feliz para falar que ela cuida do marido, do filho, do papagaio, do cachorro, do periquito. Não. A primeira pergunta que eu faço para ela: e você? Ah, doutor, mas não está tendo tempo para mim. Por isso que você está aqui. Por isso que você não tem saúde. Então, a nossa primeira coisa, a nossa primeira agenda do dia é com a gente. Seja respirando, seja meditando, seja trazendo presença, consciência para a vida, né? Olha como a gente acorda estimulado hoje. O que é a primeira coisa que você faz quando acorda? Vou no banheiro. O que você leva pro banheiro? Pior que eu vou lá, eu deixo o celular longe da cama já, né? Uma estratégia. Ótimo. Aí toco o despertador, vou lá, desligo o celular e quando tô no banheiro já dou uma olhada lá pra ver se chegou. E quanto tempo, Priscila, quanto tempo ele passa no banheiro? A Pri não sabe que ela tá dormindo. Mas é isso aí. Hoje, as nossas idas ao banheiro passou a durar em torno de 20 a 30 minutos, né? É mais ou menos, é o tempo que a gente fica. Mas eu não tiro não descarto esse meu tempo de qualidade de manhã. Sim. Por mais que eu pegue o celular para ver ali realmente que eu não deveria, né? Mas por conta de tudo isso. Mas eu brigo com isso, né? Então, assim, eu tô aqui te ensinando. E todo dia que eu acordo, pego meu celular e eu falo assim, eu não deveria estar fazendo isso. E quando você vê, você acorda, a primeira coisa que tem no seu dia, você tá vendo notícia ruim, você tá vendo tragédia, tá vendo problema. Aí como é que seu cérebro fica? Imagina isso. Como é que você desconecta, né? Para você conectar com a sua essência. Antes de dormir, você tá com o celular, né? Você não deita na cama com o celular, não. Não. Tem gente que adora fazer isso. Apaga a luz toda, pega o celular e fica lá assim.
Ah, o quarto tá escuro aqui, eu vou dormir, mas a luz azul tá aqui. Aí ela vê problema, vê tragédia, dá umas risadinhas, né? Dá uma dopamina, dorme, acorda e já vê de novo. Não tem saúde. Não tem saúde mental, dificilmente vai ter saúde física, né? É um ciclo, né? Vicioso, né, irmão? É um ciclo. E tá todo mundo aí. E é por isso que a gente está aqui para tentar tirar. O Gustavo, gente, né, eu trouxe ele aí, a gente pensou nessa proposta de podcast para que a gente consiga trazer uma discussão, né? A gente mostra que nós somos humanos e a gente erra mesmo bastante, né? Eu erro todos os dias alguma coisa, mas o maior aprendizado da vida é você entender que o erro ele tem que ser sucedido de um aprendizado. Se a pessoa não entender isso, que ela erra, mas ela aprende, aí ela vai continuar errando. Então, o erro tem que incomodar, o erro tem que doer. O erro precisa, no mínimo. Você não precisa sofrer com o erro, mas se alguma coisa aquilo tem que te trazer um desconforto. E as pessoas hoje estão errando, e na maioria das vezes elas não entendem o erro. Por quê? Porque falta informação, falta conhecimento. Dormir com o celular, acordar com o celular, acha normal. Não ter organização para comer é normal, né? Então, assim, ter uma rotina estressante, levar trabalho para casa é normal. Eu ontem falei com a Luciana, Luciana, eu tenho que chegar mais freio em casa. Eu sei disso e não é fácil. Não é fácil porque hoje a vida está assim. Então, assim, estamos aqui para tentar ajudar as pessoas. Show. Para a gente ir para o caminho do fim aqui, né, desse nosso podcast, você já trouxe ali uma estratégia para quem quer emagrecer e tudo mais. Agora eu queria que você desse um conselho mesmo para aquela pessoa que já tentou, né, já emagreceu, engorda de novo. Qual que é o conselho para ela nesse mês de janeiro, que a gente vai ter aí o evento 3 Chaves do emagrecimento? Qual o conselho para essa pessoa que ela sabe que sozinho tá difícil? Sozinha ela tá difícil, ela até consegue mais rapidinho já. Qual o conselho que você daria como amigo assim mesmo? Eu vou falar uma coisa que eu fiz para mim esse ano. Este ano de 2024 começou e eu falei para mim, este ano eu vou me organizar. Porque a gente tem muita promessa de virada de ano. A gente pula 7 ondinhas e promete assim tudo que imagina, né? Só que falta estruturação de prazo, né? Então, assim, a gente quer resolver o quê? 15 anos de obesidade em janeiro. Em fevereiro eu tô ótimo. E a gente sabe que não vai. Então, a primeira coisa, se organize, né? E procure ajuda. Porque sem ajuda, dificilmente você vai conseguir chegar em algum resultado. Por exemplo, o que eu trouxe de ajuda para a minha vida? Eu entendi que depois de 3 anos com o planner sem escrever um A, eu entendi que esse ano eu preciso escrever. Então, eu arrumei um planner, arrumei uma agenda e estou criando o hábito de escrever. Hábito, a gente vai forçar até fazer funcionar. Então, o que é a nossa proposta dentro do Mente Magra, por exemplo? A gente aumentou o tempo do Mente Magra. A gente levou para 2 meses. Por quê? Porque a gente viu que em 1 mês ainda é pouco. Então, a gente estendeu o Mente Magra para 2 meses. O que as pessoas vão ter nesses 2 meses? A gente pediu apoio nutricionista. Então, a Andressa, que é uma ótima profissional, ela vai trazer um conceito, né? A gente está terminando de estruturar e as dietas estão fantásticas, né? As opções, substituição, cardápio. Então, sim, você já tem um pilar forte, alimentação. Ela vai dar as aulas delas, ela vai dar a visão dela nutricional, que é muito importante as pessoas entenderem. A gente trouxe a Mari, que é uma health coach, então organização, treino, mostrar. Você precisa ver essas pessoas. Não adianta você olhar para uma pessoa e falar assim, não, essa pessoa aqui é muito fit, eu não quero ver. Você tem que ver. Você tem que ver gente magra, você tem que ver gente com dinheiro, você tem que ver. Porque isso desperta no seu cérebro o interesse daquilo que você quer. Como é que você quer emagrecer, mas se aparece uma pessoa falando de emagrecimento no seu celular, você fala, não quero ver isso, isso é chato. Você está... né? A vida não vai te dar isso. A gente precisa ver, a gente precisa consumir. A gente trouxe a ajuda do exercício, porque qual que é o maior medo das pessoas quando fazem jejum? Perder massa. Né? Então a gente trouxe o João para fazer um treino, a gente foi lá treinar, o treininho do João tá pesado, viu? Então vocês vão ver que músculo não vai perder. Então a gente trouxe um pilar nutricional, alimentar, mentalidade, exercício, e vem eu sacudindo a cabeça dessas pessoas. E quando as pessoas entendem que em janeiro você constrói o seu ano, poxa, passou 2 meses junto com a gente, alinhou mentalidade, propósito, conhecimento, entendimento, é só repetir.
repete março, abril, maio, junho, julho. Tropeçou? Levanta. Vai. E aí você constrói um 2024 melhor. E se você faz um 2024 melhor, o 2025 já é automático. Porque não tem como. Se você se esforçou esse ano, aprendeu, desenvolveu, cresceu, evoluiu, em 2025 você está melhor. E as suas metas mudam, ficam maiores, e aí você vai mais longe. Legal. E como você abriu aqui, né, o nosso podcast falando que a ambiência, né, o ambiente, ele é um vilão, mas ele pode ser um grande favor para a pessoa que escolhe estar ali no ambiente correto. Né, no se você não se cercar de gente que fala a mesma língua do que você quer, como é que você vai? Eu vou entrar agora num programa de emagrecimento qualquer, vou assistir uma aula e vou ficar na minha rotina, que está todo mundo desandando em casa, todo mundo comendo fast food, ninguém faz jantar, não faz. Esses dias eu estava atendendo uma paciente com uma doença grave. E eu falei com ela, não espera o seu marido te ajudar, o seu filho te ajudar. Na hora que dá ruim, todo mundo chora. Mas na hora de ajudar, ninguém ajuda. Por quê? Porque eles estão tão cansados quanto você. Então, não adianta você pedir o seu filho para te ajudar a fazer comida, o seu marido para cozinhar para você. Não vai. E a saúde dele está ruim, como é que ele vai cuidar da sua? Quem não tem saúde, dificilmente vai ajudar o outro a ter saúde. Então, o que me trouxe onde eu estou hoje? Quando eu construí saúde na minha vida, eu percebi que minha vida mudou tanto que eu fiz questão de ensinar as pessoas a ter saúde. Porque a gente se sente tão melhor, tão mais disposto, tão mais produtivo, a gente fica tão... O rendimento nosso é tão grande que a gente quer ensinar isso para as pessoas. Então, não cobre. O meu processo de emagrecimento, eu não cobrei um ar de ninguém. Eu fui correr sozinho, eu fiz a minha dieta sozinho, eu fiz meu jejum sozinho. Não esperei que a Luciana fizesse nada comigo. Luciana, vamos correr comigo hoje? Não, peguei o tênis e saí. Luciana, vamos jantar hoje? Não, eu fiz meu prato e jantei. Luciana, vamos... Pronto. Então, a gente tem terceirizado muito o nosso resultado, né? E a nossa expectativa. É a gente que constrói. Só que você precisa de alguém para pôr isso na sua cabeça. Quando coloca, vai. Legal. Quanto conteúdo muito incrível. Bom, né? Não, gostaram aí, gente? De verdade. Do nosso bate-papo. Eu acho que essa é a ideia, né? É o nosso primeiro podcast aí, só para a gente trazer um pouquinho. Mas a proposta esse ano é toda semana a gente fazer um bate-papo, conversar sobre a vida, conversar sobre propósito, futuro, né, religião, que a gente puder falar e a gente vai estar trazendo convidados, interagindo com as pessoas. Eu acho que a conversa soma para todo mundo, né? E às vezes a gente está numa rotina hoje tão pobre de informação, tão pobre de autoestima, né, de positividade, que a gente vai fazer questão de transbordar isso aí para todo mundo, né? Gratidão demais, estou muito feliz de estar aqui junto com você, participando. O pessoal aqui já está falando, amei, que demais, ótimo papo. É muito feliz, é muito grato a gente ter vocês aqui com a gente também. Muito bom. Se você gostou, né? Isso aí. E, pessoal, vocês que estão no YouTube aí, não se esqueçam de inscrever no canal. E você que vai ouvir esse podcast pelo Spotify, não deixa de dar 5 estrelinhas pra gente lá, tá? Isso é muito importante. O Gustavo vai ficar feliz, vai encher a bola dele, ele vai ficar todo feliz. Já ele vira blogueiro, viu? Quem sabe, né? Isso aí. E quem tiver aí no YouTube, gente, inscreva no canal aí para que a gente possa, né, trazer cada vez mais conteúdos aí para vocês. Esse ano promete muito conteúdo, muita entrega. E vocês vão ver o que a gente vai fazer com a saúde de vocês, né? Isso aí, gratidão demais. Valeu, Gustavo, muito obrigado. A gente finaliza aí nosso primeiro Fala Montese de 2024. Vai ser um ano maravilhoso para todos nós. Saúde, sucesso, constância, e a gente vai ensinar para vocês o caminho das pedras. E a gente vai fazer com que ele fique o caminho das rosas, viu? Não é nada de sofrimento, não. É só questão de você enxergar. É o copo aqui, ó. A vida ou o copo meio cheio ou meio vazio, né? Aprende a encher, aprende a olhar sempre para o copo meio cheio. Isso já ajuda muito. Um abraço aí, gente, para todos vocês. Obrigado, Gustavo. A gente finaliza aí nosso Fala Montese.